E hoje falar sobre partidos políticos, direitos políticos, nem ações constitucionais. Mas pelo menos essa parte de direito da nacionalidade, direito de nacionalidade é mais tranquila e é sossegada a gente correr um pouquinho sobre isso. Bom, antes de tudo, quando a gente pensa em nacionalidade, a gente geralmente pensa em Copa do Mundo, não é isso? Brasil e Argentina na final, a gente ganhando da Argentina. Brasil e Alemanha. Não, tem que ter a volta. Primeiro a Alemanha, depois a Argentina. Tá certo, mas isso aí. Nacionalidade a gente associa muito a país, né? Então, eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro. Eu nasci na Alemanha, eu sou alemã. Eu nasci no Egito, eu sou egípcio. Mas o que define uma nacionalidade? É você ter nascido ou não em um país? Depende. Depende do critério adotado por cada país, né? O Dalmo Dall'Are, ele vai definir Estado como ordem jurídica soberana que cria regras, disciplina regras de condutas para determinada população em determinado território. Já vem com um conceito novo aí. População. Nacionalidade nacional está muito associada à ideia de povo e não necessariamente à população. População são as pessoas que habitam no território, sejam brasileiros ou não. Povo tem uma vinculação daquele indivíduo com aquele determinado território, certo? Então, que vinculação é essa? Critérios de idioma, cultura, costumes. O que te define enquanto brasileira ou brasileiro é muito mais do que você estar aqui de corpo presente nesse espaço, certo? Nacionalidade vai muito nessa linha. Trouxe para vocês um conceito de nacionalidade. Os nascidos são o que diz respeito. Aqui diz respeito à nacionalidade. Aos nascidos no território que provém da mesma origem, têm a mesma língua, os mesmos costumes e tradições de seus antepassados, formando uma comunidade de base sociocultural que denominamos nação. São os nacionais. Os outros que não são essas pessoas com essa vinculação são os estrangeiros, certo? Ok. Nacionalidade indica a pertinência, o pertencimento de uma pessoa àquela nação. Vocês já ouviram falar em algum momento sobre a situação daquelas pessoas que têm dupla nacionalidade? Por que isso acontece? Existe duas palavrinhas chaves. Minha letra não é muito bonita, peço perdão. Desculpem a letra. Meu latim é pior ainda. Que é o tal do ius solis e o ius sanguinis, que são dois critérios que dizem respeito à aquisição da nacionalidade, que faz definir que uma pessoa seja brasileira, uma pessoa seja paraguaia, uma pessoa seja de qualquer nação, certo? E o solis está relacionado a você nascer naquele território. Nasceu aqui no Brasil, se o Brasil adotar o critério ius solis, você é brasileiro. E o sanguíneos é mais relacionado à questão de sangue. Então, por mais que você não tenha... Você é de um país que adota o critério ius sanguinis, seus pais são japoneses. E vamos supor que no Japão adote o critério ius sanguinis. Você nasceu aqui, sua nacionalidade é japonesa, porque o seu país adota esse critério. Como seus pais são japoneses, você é japonês também, certo? Tem países que misturam bastante isso aqui. Tem países que não adotam que não adotam um outro. Eu falei, eu acho que do Japão, mas se não me engano, o Japão é um dos que adota os dois juntos, se eu não me engano. Então, é muito comum, por exemplo, a família esteja viajando e aí nasce a criança em outro território, certo? Ou então estão morando durante um tempo
em outro território, com residência permanente. O país onde eles estão residindo adota esses dois critérios juntos. Aí a criança até pegaria pelo ius solis, mas como é conjunto, não pega pelo sanguinis. E aí o país de origem deles só adota o ius solis. Essa criança não nasceu no país de origem, ela nasceu no país estrangeiro. O país estrangeiro não a reconhece como nacional, nem o país de origem, porque ela não nasceu aqui. Esse é o famoso caso de dos apátridas. Apatridia, eu acho. Apátridas. São os apátridas. Existem tratados internacionais que visam, inclusive, proteger os apátridas, né? Porque é direito de todos terem uma nacionalidade, né? Mas existem também aqueles que possuem mais de uma nacionalidade. Vamos supor que o país onde nasceu adote o critério ius solis e ainda assim o país dos pais, os pais são imigrantes de outro país que também considera o ius sanguinis. Então, ele nasceu no Brasil e os pais são do Marrocos. Dá para ter dupla nacionalidade, brasileiro e marroquino, né? Depende muito de cada país. Esses aqui, no caso da dupla nacionalidade, vai ser o que a gente chama de polipátrida. Polipátrida. Que é a pessoa que tem mais de uma nacionalidade. Mas a nacionalidade ela está relacionada a essa vinculação com a nação, certo? Outro nome para apátrida é eimatlos. Não sei se isso pode aparecer em algum momento para vocês, mas eimatlos são os apátridas. E aí a gente entra no segundo ponto. Quais são os modos de aquisição dessa nacionalidade? No Brasil, a gente pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Se a gente pegar o artigo 12 da Constituição, vai dizer, inciso 1º, que os brasileiros natos são os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então, nasceu no Brasil, pode ser brasileiro. Outra possibilidade, nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, é de pai ou mãe brasileira, mas nasceu fora do Brasil, estavam a serviço do Brasil, brasileiro. Nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou seja, não estavam necessariamente trabalhando a serviço do Brasil, mas estavam de viagem e nasceu fora. Desde que registre lá na repartição competente, pode ser brasileiro. O que é a repartição competente? Embaixada ou consulado. É uma terceira forma de você ser considerado brasileiro nato. E a quarta é quando você é filho de pai ou mãe brasileira, estava morando fora, nasceu fora e não foi registrado na embaixada, no consulado lá, mas quando completou 18 veio para o Brasil e decidiu pela nacionalidade brasileira. Aí é uma quarta forma de você ser considerado brasileiro nato. Essas são as 4 principais formas. Então, nascido no território brasileiro, pai e mãe brasileira, nascido fora a serviço do Brasil, pai e mãe brasileira registrado em repartição fora e depois não registrou fora, mas veio para o Brasil depois com 18 anos, são brasileiros natos. E os brasileiros... uma coisa importante de falar dos brasileiros natos são o território, porque quando a gente fala de nascido em território brasileiro, a gente pensa no hospital, né? Não necessariamente vai ser sempre, tem outras possibilidades também. Terras delimitadas abrange o hospital, mas também abrange rios brasileiros, abrange floresta brasileira, é patrimônio do Brasil, é território brasileiro, então é considerado território nacional. Mas também navios e aeronaves de guerra brasileiros, onde quer que estejam,
navios mercantes brasileiros em alto mar ou de passagem em mar territorial estrangeiro, aeronaves civis brasileiras em voo sobre o alto mar ou de passagem sobre águas territoriais ou espaços aéreos estrangeiros. Então, tem situações específicas em que não vai ser necessariamente só aqui, principalmente quando se tratar de um navio, um avião, que também em alto mar ou a serviço do Brasil também pode ser considerado território brasileiro, tá? Nascidos no exterior, tal, das embaixadas, já falei. Essas são as 4 modalidades de aquisição da nacionalidade brasileira para o brasileiro nato. Agora tem uma segunda forma de aquisição da nacionalidade, que é a do brasileiro naturalizado. Não necessariamente tinha nacionalidade brasileira inicialmente e se naturalizou para se tornar brasileiro também. Regra geral, depende de requerimento. Não é porque a pessoa vive no Brasil há 20 anos, 30 anos, passou a vida inteira no Brasil e veio de outra nacionalidade que ela quer a nacionalidade brasileira. Ela tem vinculação com o território de origem, então depende do requerimento dela. Ponto. Isso é uma coisa. Tem 2 formas de você adquirir a naturalização no Brasil, de forma ordinária e de forma extraordinária. Ordinária está mais relacionada aos países de língua portuguesa. A exigência que se faz para as pessoas de países de origem portuguesa, vou lembrar de alguns aqui: Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Açores, Cabo Verde, Príncipe, Goa, Gamão, Dieu, Macau e Timor. Bastante, né? A gente geralmente esquece, né? Para pessoas dessas nacionalidades é exigido o requerimento, claro, residência há mais de 1 ano no Brasil. Residência de pelo menos 1 ano no Brasil. Agora, e idoneidade moral também. Ou seja, idoneidade moral é um critério que pode ser bastante questionado. O que seria isso, né? Mas vocês vão ver que tudo nessa parte de nacionalidade, principalmente quando a gente vê um pouquinho sobre Estatuto do Estrangeiro, é um território um pouco nebuloso. A gente não sabe muito bem algumas coisas. Tem alguns critérios que são dúbios. A gente precisa ter um certo cuidado. A naturalização ordinária é para os países lusófonos, certo? 1 ano ininterrupto de unidade moral. Agora, a naturalização extraordinária diz respeito aos outros estrangeiros de um modo geral. O prazo para conseguir a naturalização secundária, extraordinária, é de 15 anos. Já foi de 30. Já foi um período maior e agora é de 15 anos. Ou seja, é difícil também se naturalizar brasileiro. E outra coisa, sem condenação penal. Outro requisito que eles colocam também para o estrangeiro que não seja de país lusófono para conseguir a naturalização brasileira. Uma coisa que é importante falar, não tem distinção. A gente viu bastante que não existe... o Brasil é um país regido pelo princípio da igualdade, princípio de prevalência dos direitos humanos, então seria bem absurdo a gente pensar que exista distinção de tratamento entre brasileiro, estrangeiro, brasileiro nato, naturalizado, né? Estrangeiro está no Brasil, está passando mal? Vai usar o SUS, ponto, certo? Agora, existem algumas funções em específico que o brasileiro nato, só o brasileiro nato pode, o naturalizado não pode, menos ainda o estrangeiro. Quais são? Pelo artigo 12, parágrafo 3º, só o brasileiro nato pode ser presidente e vice-presidente, presidente da República, presidente da Câmara ou do Senado, ministro do STF, seguir carreira diplomática, ser oficial das Forças Armadas, ministro da Defesa, membro do Conselho da República. O brasileiro nato, um ponto importante também, que ele se diferencia do brasileiro naturalizado, é que ele nunca, em hipótese alguma, pode ser extraditado, jamais. O brasileiro naturalizado, existem 2 possibilidades de ser extraditado.
A gente vai ver que extradição é quando o estrangeiro ele é enviado para um país que o solicitou esse envio após a prática de um crime, né? O brasileiro nato que nasceu no Brasil e, enfim, não pode ser extraditado jamais para nenhum país. Os Estados Unidos está pedindo que o brasileiro que cometeu um crime lá seja processado e julgado lá. O Brasil vai falar, não posso extraditar, ele vai ser processado e julgado aqui. O naturalizado pode em duas situações. Quando ele cometeu um crime comum antes do período de naturalização, certo? Um crime lá antes de se tornar brasileiro naturalizado, porque se ele se naturalizou brasileiro, ele vai ser processado e julgado aqui por crime comum. Ou, e aí é um caso que pode a qualquer tempo, por tráfico de drogas. Por tráfico de drogas, o brasileiro naturalizado pode, a qualquer momento, ser extraditado para o país de origem, tá? Nunca, em hipótese alguma, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado por crimes políticos ou de opinião. Então, se manifestou sobre algum assunto que era contrário aos interesses do governo, o governo da China está mandando de volta, quer de volta para lá, não pode. E aí é uma discussão bem delicada, gente, porque quando a gente fala de crimes políticos ou de opinião, geralmente o país que está solicitando a extradição, ele nunca vai apontar que é um motivo de perseguição política, certo? Concorda comigo? Pega mal até para o país, falar que eu estou perseguindo alguém porque ele é contrário a mim. Geralmente essa discussão vem acompanhada de um crime comum. Então eles não vão dizer que fulano de tal estava aqui no Brasil, quer ele de volta porque publicou um texto que foi contrário aos princípios da nação. Não, estava roubando aqui, está sendo responsabilizado por crime sexual, você tem que mandar ele para cá, entendeu? Essa discussão, essa definição sobre envia ou não o brasileiro naturalizado ou estrangeiro via extradição para o país solicitante é feito mediante decreto presidencial, sujeito ao controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, que é quem processa e julga os pedidos de extradição, tá? Mas a princípio é via decreto presidencial, Presidência da República, tá bom? O brasileiro que tem dupla nacionalidade por ius sanguinis pode ser extraditado também, não? Ius sanguinis, ele é brasileiro nato, certo? Não, peraí, ele nasceu fora e ele veio pra cá, cometeu um crime lá, veio pra cá, é isso? Tanto faz, ele pode ser extraditado? Ele é brasileiro nato, ele não é naturalizado por ius sanguinis, desde que ele opte pela nacionalidade brasileira, lembra? Então, ele nasceu lá na Itália. Os pais são brasileiros. 18 anos, que eu acho que ele tem um certo período para solicitar, não é? Então, esse também? Se ele não foi registrado, os pais são brasileiros, ele não foi registrado lá na Embaixada Brasileira da Itália, cometeu um crime lá, 18 anos, veio para cá, solicitou a nacionalidade brasileira. Ele não é naturalizado, ele é brasileiro nato, certo? Porque é uma das hipóteses de aquisição da nacionalidade primária, certo? Então, se a Itália solicitar a extradição dele, o Brasil não pode mandar, porque ele é brasileiro nato, ele tem que ser processado e julgado aqui. É diferente se ele fosse naturalizado, filho de italianos, nasceu na Itália, veio para cá, se naturalizou brasileiro e está sendo solicitada a extradição dele de volta para lá por um crime que ele cometeu antes da extradição ou por tráfico de drogas. Aí o Brasil pode mandar. Mas depende de que nacionalidade a gente está falando. Se ele é brasileiro nato ou naturalizado. Tá? Entendeu? E aí, gente, outras questões que vale a pena falar também. O brasileiro naturalizado, por mais que... E aí alguns pontos que
Eu particularmente tentaria entender um pouco melhor o momento em que isso surgiu, mas que para mim gera uma situação meio estranha, porque a própria Constituição autoriza, no artigo 222, que o brasileiro naturalizado há menos de 10 anos, quer ver? A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras. Claro que vão tentar atribuir uma justificativa à questão de patrimônio nacional, né, toda a questão política que envolve a participação do brasileiro, né, do estrangeiro nos veículos de comunicação de massa. Mas eu acho estranho a gente falar que na mesma Constituição que brasileiros natos e naturalizados são iguais, estrangeiros também, e a gente dizer que só os que têm mais de 10 anos de naturalização no Brasil podem ter uma empresa de comunicação de rádio, TV, enfim, né? Ou vale ou não vale, certo? Mas por que é difícil questionar isso? Porque a própria Constituição prevê isso, então é uma decisão política também, tá? Se esse controle fosse feito eventualmente, seria através de controle de convencionalidade, um tratado de direitos humanos, enfim, mas a própria Constituição prevê essa distinção entre o brasileiro nato e naturalizado. Ela também fala sobre investimentos de estrangeiros, saída e entrada de investimento estrangeiro, sobre arrendamento de propriedade rural, aquisição de propriedade rural. Podem haver algumas restrições à participação dos estrangeiros nesses temas aqui no Brasil. Opção constitucional, tá? Isso são alguns dos critérios, algumas das diferenças entre o nato e o naturalizado, mas via de regra todos têm os mesmos direitos, ok? Perda da nacionalidade. Bom, a nacionalidade no Brasil, do brasileiro nato, ela não pode perder. O brasileiro nato não perde a nacionalidade, certo? Mas existem algumas possibilidades do naturalizado perder a nacionalidade. Quais são? Se cancelada a naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Aqui vocês vão começando a perceber como é meio esburacado esse tema aqui de nacionalidade, né? Quer dizer, o que é encontrar um interesse nacional, né? Uma pessoa pode deixar de ser brasileira porque fez o que exatamente, né? Fica bem amplo. Então, principalmente se a gente não tiver um controle muito democrático sobre essas agências de criminalização, o brasileiro naturalizado pode perder essa nacionalidade bem rápido, né? Então, um ponto que para a gente discutir. Outro ponto que o parágrafo 4º fala, no artigo 12, esse primeiro de cancelada a naturalização é o parágrafo 4º, inciso 1º. O segundo fala adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território. Ou seja, ele era naturalizado aqui no Brasil. Só que aí, pela lei do país de origem, ele não perdeu a nacionalidade dele lá. Então, ele não vai perder a naturalização dele aqui também. Ou então, se ele estava residindo em outro território e aí ele foi obrigado a ter que exercer a nacionalidade, adquirir a nacionalidade desse outro território por naturalização, e senão ele não poderia ficar no território. Aí ele acabou tendo que adquirir essa segunda nacionalidade, então ele não vai perder a brasileira também. Quando fala-se de perda de nacionalidade pela naturalização, pela aquisição de outra, está muito mais relacionado à ideia de, vamos supor que eu sou argentino, me naturalizei brasileiro, mas eu também quero virar uruguai agora. Aí o Brasil vai falar, não, peraí, meu irmão, como assim?
pero que sí, pero que no, né? Ou um ou outro. E aí vai para o Uruguai então e se perdoa a brasileira, mas só por cancelado mediante sentença judicial, tá? A ação de cancelamento da naturalização, quem quiser anotar, está prevista nos artigos 24 a 34 da Lei 818 de 1949. Bem antiga essa lei. Artigos 24 a 34 da Lei número 818 de 1949. Bem antiga. Tudo que envolve direitos da pessoa estrangeira no Brasil está bem desatualizada, é uma matéria bem antiga. E essa nacionalidade que foi cancelada, ela só vai poder ser revista mediante a famosa ação rescisória, que é aquela ação que depois de transitada em julgado, em até 2 anos, não sei se o CPC novo mudou isso daí, mas 2 anos ainda, em 2 anos é possível fazer uma rediscussão sobre a coisa julgada, né? E aí, só nesse caso é que a ação de cancelamento da naturalização pode ser revista. Mas, em tese, perdeu a nacionalidade brasileira por naturalização, perdeu para sempre, tá? Se perdeu por aquisição voluntária de outra, o presidente da República tem que autorizar a nova naturalização também. Sobre naturalização, é isso. Então, só dando uma recapeada aqui. Brasileiros natos. Nasceu no Brasil, no território brasileiro, pais a serviço fora do Brasil, ou então, não estando a serviço fora do Brasil, se registrou numa repartição, consulado, embaixada, ou então não registrou lá fora, veio para o Brasil com 18 anos, optou pela nacionalidade brasileira. Naturalizado, 1 ano ininterrupto, idoneidade moral, país de luz de idioma português, 15 anos e sem condenação penal para outras nacionalidades, né? Não é possível haver extradição de brasileiro nato, só de brasileiro naturalizado em 2 situações, por crimes comuns anteriores à naturalização ou crimes de tráfico de drogas a qualquer tempo. Jamais pode haver a extradição de qualquer brasileiro nato naturalizado por crime político ou de opinião, certo? E quem faz o decreto quem assina o decreto de extradição é a Presidência da República, sujeita ao controle de constitucionalidade. Algumas das carreiras são privativas de brasileiros natos: Presidência da República, Vice-Presidência, Presidência do Senado, da Câmara, Ministro da STF, Forças Armadas, carreira diplomática, Ministro da Defesa. Tem uma lógica disso, gente? Tem. Aí faz sentido. Porque na ausência de Presidência da República, quem assume o país, Vice-Presidência. Na ausência, eu não lembro direitinho a sequência, mas Presidência do Senado, Supremo Tribunal, Câmara, Senado. Tem a ordem certinha, eu não lembro direitinho. O presidente é o presidente da Câmara. O que aconteceu aqui? O Supremo também assume. STF também assume. O presidente do STF foi criado num período assim, né? No período da... eu não sabia disso. Legal. Foi tipo, não tinha o presidente, nem o vice, aí o ministro da STF do Supremo Tribunal assumiu e criou o TVX. Acho que foi o... Então, faz um certo sentido, porque são os cargos que podem assumir a gestão do país, mesmo que temporariamente. Aí imagina o Brasil inimigo histórico de alguma nação, nem que seja no futebol, e aí de repente entra alguém com propósitos de guerra, propósitos de qualquer coisa, sabe? Demarcação de terras, patrimônio nacional. Então foi uma preocupação que se teve com relação a esses cargos assumidos por brasileiros natos, tá? Bom, sobre aquisição, perda, é isso, né? Perda só de brasileiro naturalizado, mediante cancelamento ou aquisição de uma nova. Ação judicial e só pode questionar depois por ação rescisória. Agora, gente, eu prometo que vai ser bem rápido. Queria falar um pouquinho sobre a condição jurídica do estrangeiro. Não sei se vocês vão prestar só a DPE ou vão prestar também a DPU.
mas a DPU, que é a Defensoria Pública da União, lida bastante com pessoas em situação de refúgio, pessoas em situação de asilo aqui no Brasil. Então é uma matéria que é muito cara para a Defensoria Pública da União, né? A lei que rege, a lei infraconstitucional que rege a vida do estrangeiro no Brasil é o Estatuto do Estrangeiro, que é a lei número 6.815 de 1980. E é uma lei que, em muitos aspectos, ela é bem problemática, principalmente em termos de possibilidades de saída forçada desse estrangeiro do território nacional. 6.815 de 1980 é o Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro, só para contextualizar, ele surgiu, eu tive contato inclusive com essa lei nesse período em que eu fiquei mais próximo dos refugiados aqui de São Paulo. O Estatuto do Estrangeiro ele surgiu num contexto de ditadura militar. O Brasil ainda estava pensando em se redemocratizar, mas a lógica de governo, de gestão pública era bélica, era pensada em termos de guerra, né? Então, todo aquele que fosse considerado estranho a esse interesse nacional era um inimigo em potencial. Então, as possibilidades de você permanecer em território nacional eram muito mais monitoradas do que seria hoje, por exemplo, no mundo globalizado, onde a troca, o fluxo de seres humanos, pessoas, informações é instantâneo. A rede de computadores está aí para dizer isso, né? Mas enfim, ele tem esse caráter bélico, o Estatuto do Estrangeiro. Se vocês forem dar uma olhada, vocês vão prestar atenção em algumas palavrinhas, vocês vão ver, nossa, eu não sei nem o que quer dizer isso daqui. A gente vai ver um pouquinho sobre isso agora. Para o Estatuto do... Bom, estrangeiro, antes de tudo, é quem nasceu fora do território nacional, certo? E que não adquiriu a nacionalidade brasileira, que não está naquelas hipóteses que a gente viu. Via de regra, estrangeiros residentes no país têm os mesmos direitos dos nacionais, artigo 5º, ok? Existe um acordo entre Brasil e Portugal que estabelece uma possibilidade maior de fluxo entre Brasil e Portugal, brasileiros e portugueses, né? Os portugueses, mesmo que não sejam naturalizados, que sejam apenas residentes no Brasil, eles têm condições de vida, tratamentos similares a de um brasileiro naturalizado. Está até no artigo 12, parágrafo 1º. Cadê? Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Então, quais são esses critérios para ter essa condição parecida com a de um brasileiro naturalizado? Residência permanente no Brasil, reciprocidade com o ordenamento jurídico português. E por que eu falei que parece com um brasileiro naturalizado e não com um brasileiro nato? Porque, primeiro de tudo, se eu falasse que eles podem ser iguais aos brasileiros natos, eu já estaria dizendo que um português poderia virar presidente da República. E não pode, né? Então, essa condição de similaridade dos portugueses com os brasileiros é com relação aos brasileiros naturalizados, tá? Outra coisa que, com relação à condição jurídica do estrangeiro, é importante a gente começar a rebater, a repensar para ver se isso também interfere nas nossas práticas. Liberdade de locomoção. Pelo artigo 5º, todo mundo é livre, direito de ir e vir, certo? Só que, para entrada em território nacional, é necessário o visto. Então, esse visto ele é cobrado do estrangeiro. Para permanência, não só o visto, mas também o cadastro, que é o tal do RNE, o Registro Nacional do Estrangeiro, né? E que tem uma autorização junto ao Ministério da Justiça.
E a saída, ela pode ser feita a qualquer momento. Vamos supor que o estrangeiro tinha o visto de entrada, permanência no Brasil, e aí ele saiu do Brasil. Ele tem que voltar em até 2 anos, senão ele tem que fazer todo o procedimento de obtenção do visto novamente. Essas são algumas das condições do estrangeiro no que diz respeito ao direito de ir e vir aqui no Brasil. O artigo 22, inciso 15, fala que a União pode legislar sobre emigração, imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros, ou seja, a própria Constituição autoriza a legislação, que a União legisle a respeito de expulsão também. O artigo 190 fala da aquisição e o arrendamento da propriedade rural, que também pode sofrer restrição. Os investimentos de capital estrangeiro e remessas para o exterior também podem ser regulados, artigo 172. Uma coisa que para mim era novidade, eu não sabia, concessão de pesquisa e lavra de recursos minerais e o aproveitamento potencial de energia hidráulica vedado aos estrangeiros. Não pode fazer pesquisa nem extração de recursos minerais. Artigo 176, parágrafo 1º. Não podem ser donos de jornal, rádio ou TV, nem ser responsáveis por eles naquele período nenhum, na verdade, porque estrangeiro não é brasileiro naturalizado. Quem pode, mais de 10 anos, é brasileiro naturalizado. Estrangeiro não pode ser dono de jornal, rádio ou TV, nem assumir funções de administração, direção, enfim. Sucessão de bens estrangeiros no Brasil também podem ser suscetíveis à legislação brasileira de sucessão também, de onde o imóvel estiver localizado, né, no caso, o território brasileiro. A adoção de crianças também segue um rito próprio, não é o mesmo procedimento de brasileiros naturalizados, e aí faz muito sentido, na minha opinião, por conta do tráfico internacional de crianças. Eu acho que é uma preocupação legítima, pelo menos nesse sentido. Uma coisa também que a gente vai ver quando a gente falar de remédios constitucionais: estrangeiro não pode entrar com ação popular. A ação popular é um dos mecanismos de controle da atividade administrativa, né, onde você visa buscar reparação de uma violação ao patrimônio público, à moralidade administrativa. Estrangeiro não tem a possibilidade de ingressar com a ação popular por um motivo simples: ele não tem direito político. Então, a ação popular é exercício de cidadania, expressão do direito político. Então, o estrangeiro não pode entrar com a ação popular. Então quem não vota não tem direito a... Quem não tem direito a se alistar, né, se fala. Porque existem os brasileiros que são alistáveis, podem se eleger e votarem também, só que não vão até não justificam o não comparecimento até no dia da votação e tal. Essas pessoas têm direito a ingressar com a ação popular, por mais que a situação não esteja quite na justiça eleitoral. Eu, pelo menos, sustentaria bastante uma inconstitucionalidade se eu, enquanto brasileiro que não tivesse votado na última eleição, não pudesse entrar com uma ação popular. Eu questionaria a constitucionalidade disso. Mas o estrangeiro não pode, porque ele não exerce direitos políticos. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Quanto à extensão da isonomia referente ao estrangeiro, ele alcança a pessoa jurídica também? Pessoas físicas e pessoas jurídicas. No direito administrativo tem a previsão lá das licitações, né, de dar preferência para empresas nacionais, produtos industrializados no Brasil. A lei de licitações, inclusive, ela estimula o desenvolvimento nacional através de preferência ao produtor local. Quando você me pergunta de extensão os direitos de nacionalidade à pessoa jurídica, sim. Inclusive, essa restrição de vedação, na verdade não é vedação, mas limitação de alienação e arrendamento de área rural,
Se for de uma empresa estrangeira, dependendo do órgão fiscalizador, a agência reguladora atua muito mais em cima. Entrada e saída de patrimônio estrangeiro, Banco Central de recursos estrangeiros, o Banco Central fica muito em cima também, porque se tem uma evasão de divisas muito grande, o sistema financeiro do país quebra. O estrangeiro tira o recurso daqui e aí as pessoas não tem mais como sacar o dinheiro do banco, o banco não consegue pagar as dívidas e todo mundo perde casa, é um colapso tremendo. Então, nesse aspecto de remessa de recursos, para mim faz muito sentido. Agora, essa questão de arrendamento, aquisição de propriedade rural está muito mais ligada a uma situação de soberania, né? Porque se os Estados Unidos, com todo o capital... Exato. Se o capital financeiro, o capital dos Estados Unidos viesse na Amazônia, por exemplo, e começasse a adquirir lotes e lotes da terra, a gente talvez perderia a nossa maior fonte de recursos naturais, né? Então, também para mim faz sentido. Mas enfim, tem essas diferenças, né, entre estrangeiros e brasileiros naturalizados também. Não adquirem direitos políticos e também não podem ser de partidos políticos. Agora, essas são as restrições, certo? Esses 4 temas aqui, vou passar muito rapidinho sobre cada um deles. Só para uma diferença marcante, já para liberar vocês, que já deu horário. Gente, quando a gente está falando de asilo político, a gente está falando de uma situação em que o estrangeiro ele estava sofrendo algum tipo de perseguição ou ameaça no território de origem, certo? Claro que essa discussão dá muito pano para manga, né? Mas está sofrendo perseguição política, ou é uma manifestação política para derrubar um governo, ou às vezes ele cometeu de fato um ato ilícito e está tentando se proteger do direito político. Pode ser isso? Pode, mas também pode sim ser uma perseguição política. Não é um absurdo pensar nisso, né? Quantas pessoas hoje conseguem influenciar inúmeras outras pessoas? O Brasil é o país que é um dos que mais matam defensores de direitos humanos no mundo. Então, a gente pode achar que não, mas não é brincadeira você ser defensor de causa indígena aí nos interiores do Brasil, não. O brasileiro é surreal. Então, essa ameaça, essa perseguição, ela pode acontecer e pode ser verídica. Olha o exemplo do cara lá que vazou o serviço, as informações lá da CIA, a Intercept. Teve o Snowden, teve... Então, imagina você ir contra a CIA, cara. Tipo, a agência de inteligência mais maquiavélica do mundo, sabe? Eles vão atrás de qualquer indivíduo em qualquer lugar, eles atravessam fronteiras, eles não estão nem aí. É a polícia do mundo, gente, vamos lembrar, Estados Unidos, né? Então essas situações, elas acontecem. O asilo político, ele se dá nesses contextos, né? Para tentar garantir a integridade da pessoa que está solicitando o asilo. E é uma decisão da Presidência da República também, sujeita a controle de constitucionalidade. É um pouco diferente de refugiado, tá? Asilo, você está solicitando. Refúgio, por mais que as pessoas tentem misturar as coisas, para mim refúgio é direito. Você não tem possibilidade nenhuma. Claro que vai ter uma discussão tremenda, porque existe também o refugiado político. Então, a diferença de o asilo para o refugiado se mistura totalmente. Aí vai virar uma bagunça mesmo. Mas o refúgio está mais ligado a uma situação no sentido, eu não consigo voltar para o meu território agora, senão eu vou perder minha vida. Então, eu preciso sair daqui agora. E não é só para questões políticas. Eu nem coloquei aqui para não gerar essa dúvida entre o refúgio e o asilo, mas o refúgio se aplica a várias outras situações também. Uma que eu acabei de falar foi a dos refugiados ambientais, né? Guerras, né? Então, muitas coisas relacionadas ao refúgio.
Agora, esses 3 mecanismos aqui, expulsão, extradição e deportação, estão mais diretamente relacionados ao Estatuto do Estrangeiro. E eu acho que é muito complicado em alguns momentos a gente não fazer um juízo de valor sobre cada um deles. Extradição é o seguinte: você cometeu um crime comum, não é um crime político, no seu estado de origem, e aí o país de origem está solicitando para você ser enviado para lá. Só pode crime político? Não, crime comum, certo? E a decisão de extraditar ou não é de quem? Presidência da República, mediante decreto sujeito a controle de constitucionalidade, ok? Beleza. Expulsão. Vai vendo essa situação. Eu vou pegar até o conceito certinho. Modo coativo de retirar o estrangeiro do território nacional por delito ou infração ou outros atos que o tornem inconveniente. Delito ou infração, eu até tento entender, né? Pra gente é inviável, né? Não pode cometer delitos e tal. Infração eu já fiquei meio assim, quer dizer, menor potencial ofensivo já é para expulsar a pessoa, tipo, proporcionalidade zero. Mas inconveniente, o que é isso? É contexto de guerra, gente. A gente está falando de 1980, né? Ditadura militar. Então, expulsão discricionário, certo? Ok. Olha o que mais pode acontecer. Num caso de necessidade de defesa e manutenção da ordem interna, pela segurança nacional, ordem política ou social, tranquilidade ou moralidade públicas. Se eu tiver fazendo uma festa na minha rua, eu posso ser expulso do país, então é isso. Tipo, porque o meu vizinho vai reclamar. Moralidade da Constituição já mudou isso. Não, tipo... É muito forte isso aqui, né? Tipo, é muito grave, drástico, assim, né? Sei lá, se fosse um... Eu acho meio exagerado, sabe? Então, é muito discricionário e como presidência da República pode decidir, se tiver um governo mais conservador, é muito fácil você expulsar pessoas que você não quer no seu país, que sejam estrangeiros, certo? Bom, essa é a expulsão, né? Tem um artigo da Lei 6.815 que é importante falar sobre a expulsão, que não pode ser expulso o estrangeiro quando tiver cônjuge no Brasil, do qual não esteja divorciado ou separado, de fato ou de direito, e desde que o casamento tenha sido celebrado há mais de 5 anos, para evitar fraude. Quando o estrangeiro tiver filho brasileiro sob sua guarda e comprovada dependência financeira, aí também não pode expulsar. Mas fora isso, caiu naquela intranquilidade pública, moralidade pública, posso mandar embora, certo? E essa é a expulsão. E a deportação, ela está muito mais relacionada à irregularidade documental, fiscal de uma pessoa no território nacional. Não emitiu a documentação certa, está irregular. Deportação me lembra muito as fronteiras dos Estados Unidos, né? Pela entrada ilegal pelos coiotes, né? Se você não tiver a documentação correta, o Estado pode te deportar. Pode. Essa deportação também, não sei se aqui no Brasil, mas em outros países também é algo bem discricionário. Minha amiga foi há 4 meses para o México, comprou uma viagem aqui, colocou todas as documentações necessárias, passaportes para ela e da família, e chegou no México. Foi deportada para cá. Deportada. 2 dias dentro do aeroporto, presa como ilegal e marginalizada, com os filhos, passando necessidade. E depois simplesmente foi colocado no avião de volta para cá, sem nenhuma explicação. Tudo que ela já tinha pago, inclusive hotel, passeios, perdidos. Essa realidade de aeroportos, por isso que eu perguntei até se alguém aqui queria prestar DPU,
O aeroporto internacional aqui de Guarulhos, teve até uma colega minha que ela pesquisou esse tema, né? O índice de mulheres presas nos aeroportos como mulas, né? Que traziam as drogas, como que fala? Ingeridas, isso, dentro de alguns invólucros no estômago, né? Mas só para reforçar o que você está falando sobre a discricionariedade, ela se deparou o quanto de mulheres negras eram abordadas e outras mulheres não negras não eram abordadas. Só para ficar essa minha amiga aí. Então, aí ela chegou até a tentar conversar um pouco com as pessoas que abordavam as mulheres, né? E, gente, vocês viram declarações aí de líderes da Polícia Militar falando que a abordagem é diferente em determinados bairros de São Paulo. Existem protocolos, existem orientações para abordar determinadas pessoas e outras não, né? Há um modus operandi racista, que não é só na periferia, é no aeroporto, é quando a gente fala de deportação, é quando a gente fala de, enfim, inúmeras situações, né? Mas sim, de fato é muito discricionário. Você pode, imagina você como fiscal da Receita Federal. Esse produto você está levando para quê? É para isso mesmo? E começa, sabe, todo o questionário, querendo ligar a procedência daquele produto a uma atividade ilícita, enfim. A gente sabe como essas coisas se operam à margem da lei, né? Então, é um desafio, sim. E o que eu queria trazer de reflexão, se alguém, de alguma forma, se interessar por esse tema e quiser uma maior profundidade com relação a esses temas, eu acho que esse Estatuto do Estrangeiro, ele é extremamente arcaico, ele é muito preconceituoso, ele discrimina, ele facilita situações de abuso de autoridade, né? Principalmente através desses 3 mecanismos aqui, né? O asilo eu vou considerar como uma forma de proteção, não vou enquadrar nisso, mas extradição, deportação e expulsão, com certeza, né? Quer dizer, eu vou mandar alguém de fora embora do Brasil porque não tem um RNE, é isso? Então para mim, uma pessoa que vive na rua, se não tiver documento, eu posso fazer o que eu quiser também, sabe? É meio que esse tipo de linha de raciocínio higienista que existe, né, em muitas dos operadores do direito e da política pública, que não percebem a gravidade das suas ações, né? Mas para fixar, a extradição está relacionada a um crime comum praticado antes da naturalização, no caso de brasileiro naturalizado, ou então de um estrangeiro a qualquer tempo, ou então a qualquer tempo por tráfico de drogas, nunca brasileiro nato, quando solicitado pelo país de fora. Então ele sai quando tem essa solicitação. Palavra final, Presidência da República, sujeita a controle de constitucionalidade pelo STF. Expulsão, lembra da coisa mais esdrúxula, moralidade pública, intranquilidade, critérios vagos, segurança nacional, ordem pública, que o estrangeiro é expulso do Brasil, né? E deportação por uma questão mais documental, de irregularidade de documentos, tá bom? Gente, não sei se ficou alguma dúvida de hoje, tentei dar uma corridinha aí, mas acho que eu falei bastante. Da próxima vez que a gente conversar, a gente tenta retomar essa parte de ações constitucionais, né? Remédios constitucionais e tal, e tentar pegar o finalzinho de direitos políticos, partidos políticos também, tá bom? Obrigado.